Muito bem, queridos, hoje nós vamos trabalhar no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Quero relembrá-los que Paulo havia trabalhado no final do capítulo 4 alguns aspectos importantes com relação à nossa na vinda do nosso Senhor, né? Especialmente a questão dos mortos, né? E também a questão dos que estiverem vivos. Então Paulo vai tratar esse assunto. Inclusive disse que nós ressuscitaríamos, né? Os mortos ressuscitariam primeiro e depois os que estivessem vivos. Eu até mencionei que o Paulo havia dito que nós seríamos transformados, mas o texto que diz isso claramente não está aqui em 1 Tessalonicenses. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler para os irmãos para ver essa questão da transformação, né, dos nossos corpos. Vamos começar. Ele tem um longo texto aqui no capítulo 15, falando sobre ressurreição. Se você tiver um tempo, leia, que é bem interessante. Ele inclusive vai falar sobre o fato de que existem corpos celestiais, então nós vamos ter esse tipo de corpo, né? Corpos celestiais. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção está no capítulo 15, a partir do verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, esse corpo de carne e sangue não pode, né? Não tem como entrar no céu. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Não dá. Esse corpo que nós temos, ele se corrompe, ele se desgasta, ele se acaba a cada dia. Agora o verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, como já mencionei na semana passada, para Paulo aqui dormir é estar morto. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui a gente vê Paulo ensinando a mesma coisa, né? Que já havia ensinado lá aos irmãos de Tessalônica, que nós vamos ter os nossos corpos, nós vamos ressuscitar, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos terão seus corpos transformados e então subirão e se encontrarão com o Senhor nos céus. Agora aqui no comecinho do capítulo 5, Paulo vai tratar de um assunto que eu já mencionei agora nessa leitura de 1 Coríntios 15, a partir dos 50. Paulo vai falar sobre a questão de como é que Deus vai providenciar essa vinda de Jesus Cristo. Meus irmãos, o mundo tem gasto uma energia imensa para descobrir o dia ou para marcar a data, né? Nós vivemos nessa expectativa. É lícito que cada um de nós, né, diga para o Senhor: Pai, nós estamos te esperando. Afinal de contas, a Bíblia termina justamente isso, chamando pelo Senhor, né? Maranata, a hora vem, Senhor, né? Então, é lícito esperarmos, né? Termos essa esperança de que seja agora, na nossa geração, que o Senhor venha nos buscar. Não há nenhum erro nisso. Mas o erro está em querer marcar uma data. E muitos movimentos religiosos falharam nisso, né? Querendo marcar uma data, mas não compete a nós marcarmos essa data. O importante é fazermos o que está aqui, nos prepararmos, porque pode ser hoje, né? Pode ser agora, daqui 5 minutos, não sabemos, né? Então vamos começar aqui no capítulo 5, versos 1 a 3. Paulo diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Parece que a igreja não estava ali com tanta pressão a respeito de quando será, né? Quando que... 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vê aí, dia do Senhor com letras maiúsculas.
O dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda. Paulo usa essa expressão, vem como ladrão de noite. Eu já vi algumas pessoas dizendo que o Senhor virá como ladrão, né? Não, o Senhor não é um ladrão, não é nada disso. O que Paulo está querendo dizer aqui, o Senhor não vem roubar nada, né? O que Paulo, aliás, ele só vem buscar o que é dele, legítimo, né? O ladrão é outro, né? Isso. Mas ele virá dessa forma inesperada. Isso que Paulo está tentando traduzir. Porque, meus irmãos, ninguém sabe a hora que vai sofrer, não é? Um assalto, um roubo, não é assim? Você pode estar na sua casa tranquilamente, de repente, porque se você soubesse que alguém vai assaltar a sua casa hoje, às 10 horas da noite, o que é que você faria? Trancaria as portas, né? Assim, chamaria a polícia, se prepararia, deixaria tudo. Hoje vai haver um assalto aqui às 10 horas da noite, o ladrão chegará às 10 da noite. Então você ia passar o dia fazendo as tuas coisas, não é verdade? Fazendo as tuas maluquices, passa aquela tarde todo regalado e alguém fala, mas você não sabe que o ladrão virá? Eu sei, ele virá, mas ele virá só às 10 da noite. Então, tá cedo ainda, né? Só às 10. Então, a pessoa não se prepara, ela só vai se preparar quando o ladrão, ele vai se preparar 1 para as 10, não é verdade? Mas não é o caso, o ladrão não avisa quando vem. Então, essa é a ideia que Paulo está passando, da urgência de você estar preparado. Verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então aqui Paulo finaliza esse trechinho dizendo, olha, a questão é assim, quando todo mundo estiver pensando que está tudo em ordem, está tudo em paz, não é assim que o ladrão chega na casa da gente? A gente acha que está tudo bem, né? Sai para passear, está todo mundo tranquilo, de repente aquela surpresa. Quando todos estiverem dizendo, olha, tá tudo em paz, gente, nós estamos bem com Deus, tá tudo bonitinho, aí é que vai sobrevir um grande problema, né? E ele ainda diz, isso será como as dores de parto, ou seja, a mulher está grávida, o nenê está sendo gestado, né? Há uma estimativa mais ou menos de quando o nenê vai nascer, mas ele pode chegar a qualquer hora, não é assim? Então, quando vem as dores de parto e não tem o que fazer, né? Então é isso que Paulo está mostrando a urgência de nós nos acertarmos com Deus, a urgência de estarmos ligados ao nosso Senhor, de amarmos o nosso Senhor e aguardarmos Ele como alguém que está aguardando a chegada de um filho, né? Pode ser agora, pode ser daqui 10 minutos, na hora que a mulher gritar é a hora. Então vai acontecer da mesma maneira. E Paulo ainda termina dizendo, e de modo nenhum escaparão, ou seja, não há o que fazer. Esse dia final, esse dia glorioso da vinda de Cristo, ninguém vai escapar dele. O Senhor vai levar a sua igreja, será num abrir e fechar de olhos, assim num piscar, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e subiremos para os céus. E a partir daí, meus irmãos, não há mais acordo, não há mais negociação, não há mais salvação, não há o que fazer. Ninguém vai poder, aliás, poderá até bater na porta, né? Como a parábola lá das mulheres insensatas, né? Então bate lá na porta, mas aí já foi, não é verdade? Então a partir daí não há como, ninguém vai escapar, né? Ou a pessoa neste momento, ou ela estará salva, ou estará condenada, não há o que se fazer. Agora aqui no segundo trecho deste capítulo, que vai dos versos 4 até 11, Paulo vai insistir de uma forma um pouco mais detalhada nessa questão da necessidade de vigilância. Vigiai e orai, né? A necessidade da vigilância, a necessidade de estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Irmãos, a verdade é uma só, às vezes nós vivemos de uma forma tão displicente, não é? Eu não quero dizer assim inconsequente, porque às vezes a pessoa ela trabalha, ela é honesta, ela até é uma pessoa de fé, ela é crente, né? Mas às vezes ela não se dá conta de que esse mundo é passageiro.
ela não está ligada nas coisas dos céus, né? Ela não percebe isso daí. Então ela acha que a religião é só para resolver os problemas deste mundo. Eu vou para a igreja para ver se eu melhoro um pouquinho, né? Se a minha vida melhora um pouco, né? E isso não é o objetivo da religião, e nem foi para isso que Jesus veio até nós e realizou sua obra entre nós. Ele veio aqui para nos salvar, para dar sua vida por nós e permitir assim que nós tivéssemos acesso ao Pai através desse seu sacrifício. Vamos ver o que Paulo vai nos ensinando aí a partir do verso 4. Depois de dizer, né, da necessidade, ou melhor, que a vinda de Cristo seria uma vinda repentina, ele diz no verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Isso é bem interessante. Vocês, crentes, não estão em trevas. Tem gente que pensa que, né, está na escuridão, que não enxerga, que não é capaz. Não, vocês não estão em trevas. Não é nada disso. Vocês não estão longe do Senhor, né? Verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. É interessante esse ponto, porque Paulo também aqui dá uma cutucada na mesma questão que ele já havia mencionado antes, na questão da santidade, né? Meus irmãos, nós não somos filhos das trevas. E há crentes que pensam que podem, né, viver e realizar coisas ligadas às trevas. Isso não é a nossa vida. Nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, nós somos filhos do Senhor. Na luz, meus irmãos, tudo se revela. Quando você vai fazer alguma coisa e tem que fazer aquilo sem energia, é tão difícil, não é? Sair numa noite, por exemplo, sem nada de luz. Hoje em dia, a verdade é que a gente praticamente não existe mais isso, né? Principalmente para quem mora na cidade. Você sai, sempre tem, né, a luz do farol de um automóvel, a luz da iluminação pública ou de alguma casa. Hoje nós temos a luz no nosso celular, né? Mas a ideia aqui é de um lugar completamente escuro, trevas. É tão difícil, né, a gente fazer alguma coisa nas trevas. Mas Paulo diz assim, vocês não são das trevas, vocês são da luz. Na luz tudo se revela, tudo se mostra. Tanto é que nas trevas, quem quer fazer coisa errada se esconde onde? Nas trevas, de noite. É por isso que, né, as pessoas que estão atrás de fazer coisas erradas, elas se escondem, elas se afastam. Elas não querem estar junto, não querem comunhão, não querem se aproximar. Por quê? Porque elas estão vivendo em trevas. Então, quando elas se aproximam da luz, o que é que a luz faz? A luz revela aquilo que estava encoberto pelas trevas, não é assim? Você está num lugar em que tudo é feio, mas quando está de noite, ninguém enxerga, não é? Agora, quando acende a luz, aí é que você vai ver, né? Esses lugares aí terríveis, né? Você entra num lugar desse, tudo escuro, tem aquelas luzes coloridas, né? Girando, parece tudo tão bonito, né? Vai apagar tudo aquilo e ligar uma luz mesmo para você ver o que é, né? Como é que é. Você fica bobo de ver, né? Como a coisa é tudo estragado, tudo sujo, tudo arrebentado. Mas como está de noite, a gente não enxerga, não é assim? Então as trevas, elas servem para ocultar as coisas ruins. Mas Paulo diz, vocês não são das trevas, vocês são da luz. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Graças a Deus que você não precisa mais se ocultar nas trevas. Você pode andar, ainda que você saiba e tenha convicção de que você é pecador, que você falha, que você não é perfeito, que você não é santo como deveria, né? Ainda assim, você pode andar de cabeça erguida, né, dizendo, eu sei que meu Jesus me salvou, me perdoou, e eu estou fazendo o máximo que eu posso. Graças a Deus por você, que não precisa se esconder nas trevas. É claro que tudo isso tem um sentido figurado, né? É tudo simbólico. Porque assim, tem gente que sai na rua, né, e quando vai cruzar com alguém, quando entra em algum lugar,
precisa baixar a cabeça, né? Daquela disfarçada. Isso é o que? Trevas, né? Tentando se esconder de coisas, né, inadequadas em suas vidas. Mas enfim, nós não somos das trevas, nós somos da luz, devemos viver assim. Verso 6: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vê essa ideia de vigiar e ter uma vida adequada, né? Nada de largar mão, né? De se entregar, nada disso. Vou vencer cada dificuldade da minha vida, cada problema, cada tentação, cada luta. Eu sei, meus irmãos, que eu tenho um monte na minha vida, né? Coisas que eu quero abandonar, quero deixar de fazer, pensamentos, atitudes, palavras, né? A gente precisa abandonar tanta coisa e precisamos lutar contra tanta coisa, mas quando a gente lembra que nós não somos das trevas, né? O Espírito Santo vem e bota isso na nossa cabeça. Rapaz, não faz isso, você é filho da luz, você não é filho das trevas, não pense assim, não faça isso, não se comporte assim, não entre em tal lugar, não fale com tal pessoa. Não é verdade? Então nós precisamos compreender isso. Nós somos filhos da luz, temos que vigiar e ser sóbrios, como está aí no verso 6. 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Vê como Paulo está fazendo essa correlação? Os bêbados gostam da noite. Aqueles que estão nas orgias, nas coisas erradas, saem de noite. É assim até hoje, não é, meus irmãos? Pode olhar as festas, os bailes, o carnaval, se bem que hoje em dia até de dia, né? O descaramento é tão grande que até de dia é assim. Mas o fato é que a noite é que encobre. O que Paulo está tentando mostrar é isso, que a noite encobre essa multidão aí de pecados, né? 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Olha Paulo insistindo nessa ideia da sobriedade, né? Nós que somos da luz, sejamos sóbrios. Somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo retomando aquele assunto lá de Efésios, não é? Isso. É interessante como muitos assuntos Paulo vai retomando. Ele não dá aqui toda a descrição da armadura que ele dá lá em Efésios, mas aqui ele repete, nós temos que nos revestir destas coisas para nos mantermos sóbrios, né? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da nossa salvação. Nos revestirmos destas coisas, da fé, do amor, da salvação, para enfrentarmos essas coisas do dia a dia, enfrentarmos as obras das trevas. É isso que Paulo está dizendo. Percebem, meus irmãos? Sempre Paulo volta nessa questão da nossa santidade, né? Está falando aqui sobre as coisas vindouras, sobre a segunda vinda de Cristo. Entra nessa questão da santidade, da sobriedade. Estava falando do amor fraternal, volta na questão da santidade, da sobriedade. Paulo sempre voltando. Isso é tão importante, meus irmãos, como já disse, acho que nas 2 semanas anteriores, é que esses assuntos ficam na cabeça da gente e o pastor não resiste, né? Muitos insistindo que nós podemos ser crentes e vivendo uma vida sem santidade. Meus irmãos, isso é impossível, tá? Isso é impossível. Isso desagrada ao Senhor. Nós não somos das trevas, somos do dia, somos da luz. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu devo cuidar de tudo isso? Da sobriedade, da santidade, da esperança, viver esperando o meu Senhor? Porque Deus não me destinou para a ira. Deus teve misericórdia de mim, se revelou a mim. Um dia eu ouvi o Evangelho, um dia eu entendi o Evangelho, um dia eu me entreguei para Jesus e agora eu vivo para Ele, e agora eu espero a segunda manifestação dEle para subir e viver com Ele eternamente, juntamente com meus irmãos. Que coisa gloriosa! E é por isso, nós devemos lembrar disso todos os dias, irmãos, todos os momentos, porque são essas coisas que nos dão força. Força para lutar, força para resistir, forças para evitar, forças para termos consciência de quem nós somos, a quem servimos e o que estamos fazendo nesse mundo.
Tem gente que às vezes é perguntado sobre a sua fé, ele não sabe nada. Não, eu estou indo lá porque eu acho que é bom, né? Diz assim, por que você está indo na igreja? Você não tinha essa religião do teu pai, da tua mãe, da tua avó, agora você está indo numa outra igreja, está indo numa igreja evangélica, por que você está indo lá na igreja batista? A pessoa só diz, eu não sei, é porque eu me sinto bem. Eu me sinto bem lá, eu gosto de lá, é isso. Não, a nossa fé é muito maior que isso, não é algo só que eu gosto. Você já imaginou aqueles momentos em que a igreja é perseguida, em que a igreja sofre, e que você vai ter que pagar um preço para dizer eu sou crente em Jesus Cristo? Quem que gosta disso? Não é verdade? Nós não somos masoquistas, mas nós vamos pagar esse preço se for necessário. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a nossa convicção, a nossa consciência não vem de gostar ou não gostar, mas sim da revelação do Senhor, dessa grande expectativa que nós estamos aguardando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Verso 10, depois dele dizer a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então o Senhor morreu por nós, e agora não importa, se você morrer com Ele, você está unido a Ele. Se você estiver vivo no momento da volta dEle, você da mesma maneira está unido a Ele. Não interessa, mortos ou vivos, o importante é que agora nós estamos unidos a esse Cristo que morreu por nós, que se entregou por nós, que se deu por nós. Essa é a razão da nossa fé, que o nosso Senhor nos amou primeiro e se entregou por nós. É por isso que nós reagimos à sua manifestação, reagimos à sua obra, nós entendemos o que Ele fez por nós e somos salvos por Jesus Cristo. Verso 11, Paulo vai finalizar esse trechinho dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente ou mutuamente, como também estáis fazendo. Paulo elogia os irmãos ali, dizendo, vocês têm feito isso, né? Mas eu quero incentivar vocês a que vocês continuem fazendo isso, se consolando mutuamente. Meus irmãos, mesmo que você já saiba de tudo isso, mesmo que você já tenha alguns versos decorados na sua cabeça, como é bom você ouvir a palavra de Deus novamente, não é? Ter aquilo reforçado. Eu vou contar um segredo para os irmãos. Eu fico muito contente quando eu estou ouvindo uma mensagem de algum colega, né? Hoje em dia é tão fácil isso, né, irmãos? A gente abre aí o YouTube, há grandes pregadores, né? Homens de Deus que conhecem profundamente a palavra do Senhor, homens que têm dedicado a sua vida ao estudo da palavra de Deus, e a gente pode ter acesso a tanta coisa boa, não é verdade? Então, às vezes que eu estou ouvindo alguma mensagem que me interessa, assim, o título ou algum assunto que eu quero estudar, quero me aprofundar, é tão gostoso quando você escuta um pregador, principalmente um pregador famoso, né? Quando ele prega exatamente aquilo que você tem pregado. É muito bom isso. Por quê? Porque isso aumenta a nossa convicção. Quando você está ouvindo uma pessoa séria, um estudioso da palavra, alguém que se dedica de fato a estudar a palavra, e aquela pessoa está ensinando alguma coisa baseada na Bíblia, e você vê que é exatamente dessa forma que você crê, e isso consolida a sua fé, isso te edifica. Você diz assim, eu estou no caminho certo, graças a Deus por isso. Isso é uma coisa maravilhosa, e nós temos que aproveitar cada vez que ouvimos uma mensagem, cada vez que abrimos a palavra de Deus e lemos um texto bíblico. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, porque assim a minha fé vai se solidificando e eu vou avançando no trabalho do Senhor. Graças a Deus por isso. Muito bem, agora a partir do verso 12 até o último, até o verso 28, Paulo vai dar uma série de orientações, sabe? Coisas assim, parece que ele está no finalzinho da carta, está se lembrando de um monte de coisas que ele quer. Ele não vai explorar longamente esses assuntos, parece que ele está colocando alguns lembretes de coisas que ele já havia ensinado ou de coisas que ele queria reforçar. Então ele não vai tratar com profundidade esses assuntos, mas ele vai dar como vai colocar uma lista de coisas importantes. Nós vamos dar uma passada por elas e comentar algumas delas com um pouquinho mais de profundidade. Verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós
e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo está dando uma recomendação aqui para que os irmãos tivessem cuidado com aqueles que estavam à frente da igreja. Irmãos, é difícil para um pastor, falo como pastor, é tão difícil o pastor dizer isso para a igreja, porque às vezes passa aquela ideia de que o pastor está advogando em causa própria, né? Então é um pouco constrangedor a gente dizer isso no púlpito ou numa mensagem, né? É bem constrangedor. Aqui Paulo, ele está distante dos irmãos e não está se referindo a eles, está se referindo aos que estavam lá, né? Aqueles que estavam pastoreando, cuidando da igreja. Mas a recomendação que Paulo diz aqui é que as pessoas deveriam acatar com apreço aqueles que estivessem na liderança, né? Vê aí 12, ó. Irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Presidir no Senhor. Presidir é um dom espiritual, os irmãos sabem disso, né? Em algumas Bíblias aparece como dom de governo ou dom de presidência, a direção dos trabalhos, né, na obra do Senhor. Isso é um dom espiritual, não é um dom administrativo, é um dom espiritual. Então Paulo diz assim: acatem as coisas que estão sendo feitas, as decisões, vivam em paz. Ele diz no verso 13: e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Meus irmãos, eu sinceramente, eu não tenho o que reclamar da minha igreja, não tenho mesmo, né? Digo isso para todos os colegas pastores, graças a Deus. Sou muito grato a Deus pelo amor de vocês, pela consideração de vocês, pelo cuidado de vocês, né? Mas, infelizmente, há muitas igrejas que não têm essa visão. Não tem. Simplesmente acham que o pastor é uma pessoa ali que não tem relevância nenhuma, entendeu? Não tem nenhum cuidado, não se preocupam com a vida do pastor. Não há um corpo diaconal que olhe para a realidade do pastor, das necessidades do pastor, né? O pastor é um ser humano como qualquer outro e às vezes a igreja não se preocupa com isso, né? É muito triste ouvir relatos de colegas pastores, às vezes até de igrejas maiores que a nossa, com uma condição financeira melhor que a nossa, e os colegas informarem assim de situações difíceis, né, ruins que acabam passando, né? Isso é muito triste, viu? Eu vou contar um caso só, que é bem longe daqui, né? Quando eu fui para o Chile trabalhar em 93, nós procuramos lá uma igreja batista e encontramos uma igreja bem organizada, uma igreja com uma estrutura boa, mas havia acontecido uma tragédia. O pastor tinha falecido num acidente há pouquíssimo tempo, creio que é um mês antes de nós chegarmos, o pastor tinha morrido num acidente de carro. Acontece, né? Até aí sem problemas, mas o que nos chamou a atenção é que logo a seguir a igreja, passado um mês ou dois, né, pediu para que a irmã, a viúva, né, que havia ficado ali com 3 filhos, que a viúva deixasse a casa pastoral, porque eles estavam precisando ocupar a casa pastoral. Foi uma situação muito triste, sabe? Muito triste. Nós ficamos tão comovidos com aquela situação que até conversamos com essa irmã e ela foi até trabalhar conosco. Levamos ela para trabalhar na empresa que eu trabalhava, porque ficamos de fato comovidos assim com o que estava acontecendo, sabe? Então essa falta de cuidado é que Paulo está se referindo aqui. Cuidado com a liderança. Então digo isso não para mim, mas digo para os irmãos, né? Cuidem dos seus pastores, porque o pastor Martinez vai passar, daqui a pouco ele vai morrer e virão outros, né? Mas amanhã ou depois você vai para uma outra cidade, vai conhecer um outro pastor, vai trabalhar com outro pastor, sem problema nenhum. Procure apoiar a liderança, né?
em tudo, em todas as áreas, né? Verso 14: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Vem aí as recomendações de Paulo. Ele não vai muito fundo, mas ele dá assim como recomendações gerais, né? Admoesteis os insubmissos, aqueles que não querem saber, aqueles que se comportam de forma equivocada, eles devem ser admoestados, devem ser chamados a atenção. A igreja não faz mais isso hoje em dia, né, meus irmãos? A maioria das igrejas é assim, deixa do jeito que está e tudo bem, né? O politicamente correto tomou conta das igrejas, né? Não, mas como é que eu vou falar isso para aquele irmão? Tá aqui, ó, o camarada não quer se acertar, tem que ser chamado a atenção. Isso é ordem do Senhor. Consoleis os desanimados, né? A igreja é lugar de consolo também, é lugar da gente recobrar o ânimo, estar junto dos irmãos. Meus irmãos, o que nos faz de fato recobrar o ânimo é a comunhão. Estar juntos, ver os irmãos crescendo, ver como Deus tem atuado na vida de pessoas. Meus irmãos, tem cada história nas igrejas, na nossa igreja. Às vezes eu olho para alguns irmãos, eu agradeço a Deus todas as vezes que me encontro. Sempre falo para a Rose, a vida desse moço é uma bênção. Por quê? Porque a gente acompanha, né? O que era o antes e o que é agora. Então, só bênçãos para agradecer a Deus. Consolai os desanimados, ampareis os fracos, lugar de apoio, de ajuda, né? E sejais longânimos com todos. Ou seja, igreja é lugar da gente viver em justiça, mas igreja não é lugar de justiceiro. Não, igreja é lugar de gente que se ama e que quer resolver os problemas, mesmo com os insubmissos, mesmo com os problemáticos, com amor. É assim que a gente resolve. Demonstrando amor, vivendo em amor. Vai chegar um tempo que você vai ter, às vezes, que disciplinar, mas tudo em amor. Verso 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu vou reler esse verso. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Evitar as vinganças, né? Retribuir o mal com o mal, de maneira alguma. Você foi atacado de alguma maneira, ora a Deus, já perdoe e ora a Deus. Senhor, me dá oportunidade para que isso se resolva, né? Para que continuar com esses problemas, continuar com coisas na cabeça, né? Temos que parar com isso, né? Que haja sempre, né, as coisas boas entre nós. 16. Regozijai-vos sempre. Como é gostoso você estar num lugar que você está sempre alegre, né? Sempre bem. Eu sei que há problemas, que há dificuldades, mas a alegria reina. Não é gostoso em casa, irmãos, assim? Você não tem problemas em casa? Você não tem probleminhas lá no casamento? Você não tem probleminhas com os filhos? Você não tem probleminhas na sua casa, no seu emprego? Mas como é bom você ter aquela sensação: tá tudo bem, o Senhor está me guiando, eu estou resolvendo cada um desses problemas no seu tempo e assim estou vivendo a minha vida na presença do Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Olha, o assunto da oração é uma pregação, né? Paulo diz: orai sem cessar, não deixem de orar. Orem o dia todo, peçam ao Senhor o dia todo, estejam em comunhão com o Pai o dia todo. Esse é o sentido do orai sem cessar. Nossa vida deve ser uma vida sempre de oração. Quantas vezes você ora por dia? Eu sei lá, eu oro o tempo todo. Você tem alguns momentos formais de oração, né? A hora que você acorda, orar nas refeições, orar antes de dormir, orar. Muitos têm um período, além desse, um período específico de oração por certas causas, né? Não há problema, é ótimo isso daí. Mas de fato o que Paulo diz assim, a nossa vida é uma vida de oração. Estou no ônibus, estou indo para o trabalho, vou falar com quem? Com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Estou no trânsito, estou dirigindo, estou ali esperando, estou com minha mente colocada no Senhor. Estou na estrada, estou dirigindo, estou prestando atenção na estrada, né? Mas ao mesmo tempo falando com Deus, né? Cantando a Deus, louvando o Senhor. Que coisa boa! Nós temos o nosso dia
todo conectado com o Senhor. Em todas as circunstâncias, no trabalho, em casa, na escola, na hora no deslocar de um lugar para outro. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer por tudo. A gratidão, né, irmãos? É outra mensagem, outra pregação. Né? A gratidão, aquele coração grato, aquele coração, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por tuas provisões. Obrigado pela salvação. Obrigado pela família. Obrigado pela igreja. Obrigado por tudo. Esse coração que se reconhece dependente de Deus. Esse coração que se reconhece grato ao Senhor, que sabe que tudo que vive, tudo que tem, depende e decorre da misericórdia do Pai. Como é bom vivermos assim, né? Não apagueis o Espírito. Aqui eu quero dar uma palavrinha. Nós não somos capazes de apagar o Espírito, essa que é a verdade, né? Paulo está usando uma expressão aqui. Em alguns aparece a ideia de extinguir o Espírito, não extinguam o Espírito. Nós não somos capazes nem de apagar nem de extinguir, porque o Espírito é o próprio Deus, nós não fazemos isso. O que nós podemos fazer é no sentido, e assim também Paulo fala da questão de entristecer o Espírito, é nós diminuirmos ou não darmos lugar a Deus para que Ele trabalhe na nossa vida. Então a gente acaba extinguindo a ação do Espírito na nossa vida, né? É mais ou menos como quando eu ensinei a respeito da glória de Deus, né? Às vezes a gente diz assim, irmãos, vamos glorificar a Deus. Isso é bom, nós temos que glorificar a Deus. Agora, no fundo, nós não conseguimos aumentar a glória de Deus, né? Não, Deus é glorioso em si mesmo. Ele não depende de nós glorificarmos a Ele para que Ele seja de fato glorioso. Uso sempre aquele exemplo do sol, né? O sol do meio-dia, aquele sol brilhante, né? Aquele sol forte, aquele sol que ilumina, que queima. Mas no dia que está nublado, né? Como é que o sol está? O sol está do mesmo jeito, no mesmo calor, no mesmo brilho, na mesma intensidade. Só que a nossa percepção dele é que muda. Por quê? Porque há nuvem no meio. Então, a glória do sol não diminuiu, né? A majestade do sol não diminuiu, essa que é a verdade. E assim é com Deus, ninguém pode aumentar ou diminuir a glória de Deus. O que a gente faz é aumentar ou diminuir a percepção da glória. Então aqui é a mesma coisa. Quando o Paulo diz, não apagueis o Espírito, não deixe que aquilo que está dentro de vocês se apague. Não deixe que a ação do Senhor dentro de vocês resulte em nada, ao contrário. Vamos fomentar isso daí, para que vocês vivam de cada vez melhor. 20. Não desprezeis as profecias. Paulo fala das profecias como dons, aliás, ele está falando sobre alguns aqui. Paulo fala das profecias como a palavra de Deus, não é? Profecias para Paulo era a palavra de Deus. É claro que na profecia, meus irmãos, há também alguns elementos sobrenaturais, né? Até mesmo na pregação, Quando o pregador está pregando a palavra, isso não é só um processo de aprendizagem cognitivo, né? Não é isso. Você vai lá na escola, o professor de matemática diz assim para você, 2 mais 2 é 4. Você entendeu que é 4, seu colega do lado entendeu que é 4, o vizinho entendeu que é 4. O aluno que virá no ano que vem também vai aprender que 2 mais 2 é 4. Daqui a 30 anos, 2 mais 2 continuará sendo 4. É assim. Agora, quando a palavra de Deus é pregada, não é exatamente assim. Por quê? Porque Deus usa seu Espírito para falar conosco. É por isso que numa pregação, o pastor prega a mesma mensagem e pessoas entendem de formas diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar aquela palavra para atacar aqueles pontos que são necessários para a correção de um problema. Então, até mesmo a palavra pregada, lida, pregada, ela é uma profecia, porque ela vai trabalhar naquelas pessoas de acordo com o que o Espírito Santo vai terminar ali dentro dela. Então, há sim um componente, não gosto muito dessa palavra, mas vou colocá-la, um componente místico, um componente sobrenatural na pregação da palavra. Quer ver? Você ouve uma mensagem hoje, você entende uma parte da mensagem.
Daqui a 6 meses o pastor prega a mesma mensagem, você vai dizer, eu não tinha percebido isso. Não é? Não é assim? Então, não desprezeis as profecias, a palavra, tem que falar outra coisa. Isso é tão importante, meus irmãos, que hoje em dia há muitas igrejas em que a profecia da palavra, ela é desprezada. Como Paulo está dizendo, não desprezeis a profecia ou as profecias. A palavra é desprezada. Você vai à igreja, hoje está um pouquinho diferente por causa da pandemia, né? Mas você vai à igreja, o culto está marcado para começar às 19 horas. Não começa. Não começa porque, primeiro, o pastor está atrasado. Aí a hora que o pastor chega, aí não dá para começar porque os músicos não chegaram. Tá certo. Aí depois que chegou 2, 3, agora não dá porque o menino do som lá também não chegou. E assim vai. Isso vai até 7h15, 7h20, 7h30. Mas vamos supor que 7h15 começa o culto. Tá bom. Agora então nós vamos ter o momento de louvor. Aí o louvor tem 18 hinos, né? Solos, e você fica lá 1 hora em pé cantando. Não tenho nada contra cantar, aliás eu gosto muito de cantar, gosto mesmo. Mas você fica ali 1 hora e canta, e vai, e fala, e diz, e aquele negócio todo. E na hora de se pregar a profecia, aí não há tempo. Aí o camarada vira lá para o pastor, né? Se é um pastor que está visitando. Bom, pastor, olha, 15 minutos dá? Entendeu? É assim que funciona, né, irmãos? Ou então, às vezes a igreja ela não é assim, entre aspas, mal educada, né? Ela não dá um tempo para o pastor. Não, pastor, fique à vontade, pode pregar à vontade. Mas sabe o que acontece? A igreja já está cansada. Ela já está cansada. Ela chegou ali cedo, o camarada... Para começar às 7 horas, ele chegou 15 para 7, já pegou um ônibus lá, já teve que se preparar, saiu de casa às 5 da tarde, chegou lá na igreja, tá ali, aí já ficou 1 hora em pé, e agora senta, bom, agora o pastor vai pregar, 45 minutos, 1 hora, a pessoa está cansada, ela já não absorve. Então nós não devemos desprezar, eu vou pôr de uma outra forma, tá? Não desprezeis a palavra do Senhor, é isso que Paulo está dizendo. 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Julgar, inclusive as profecias, né? Julgar tudo. Devemos sim julgar todas as coisas. Tem gente que diz assim, o crente não pode julgar. Isso é num outro contexto, meus irmãos. Uma hora dessa eu vou falar sobre isso. O que Paulo está dizendo aqui é julgar aquilo que você escuta. Se aquela pregação tem sentido, se de fato aquilo é um procedimento adequado, a igreja está fazendo tal coisa, isso é baseado na palavra ou não é? Julgar as coisas e reter o que é bom. O que não for bom, tem que tirar. Isso não vale só para você que está escutando lá. Vale para todo mundo, até para o pastor. Julgar tudo, reter o que presta, o que não presta, tem que tirar fora. Por que vocês fazem isso? A gente faz porque a gente está acostumado a fazer. Fazemos há 10 anos, mas se não é bom, tem que parar de fazer, não é verdade? Abstende-vos de toda forma do mal. Bom, Paulo agora vai para as palavras finais. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vê a preocupação dele em reforçar essa questão da vinda do Senhor? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Gostoso, né? Ouvir algo assim que te dá essa confiança, essa certeza. Eu sei que o Senhor virá, foi Ele que prometeu. E Ele nunca falhou e não é agora que Ele vai falhar, né? Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Essa ideia de que a carta deveria ser lida perante a igreja, inclusive não só perante a igreja local, mas outras igrejas também, ali próximas ou congregações, né? Paulo sempre escrevia as cartas nesse sentido. Quero voltar um pouquinho só no verso 23, quando Paulo diz, Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo, né? Aqui alguns já correriam para a ideia de como é a composição da nossa vida, né? Nós temos corpo e alma,
temos corpo e espírito, temos corpo, alma e espírito, né? Esse assunto é um pouquinho complicado. Vocês não corram para tomar uma posição. Eu já expliquei diversas vezes na igreja. Uma hora dessa eu vou gravar um vídeo aqui explicando essa questão do corpo, da alma e do espírito, né? Meus irmãos, assim nós estamos chegando ao final da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Semana que vem nós vamos avançar para a segunda carta, né? Vamos seguir aí nosso trabalho. Deus vai nos abençoar e nós vamos continuar sendo edificados pela palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor. Obrigado pelo privilégio, Pai, dessas convicções que estão na nossa mente, no nosso coração, sabendo que o Senhor não nos resgatou de uma vida fútil e vã para nos colocarmos em algo semelhante ou pior, mas ao contrário, o Senhor nos colocou no reino do Teu amor, no reino de Teu Filho Jesus Cristo, e é para isso que nós estamos trabalhando. Senhor, muito obrigado. Queremos pedir que o Senhor nos ajude em todos esses preceitos que Paulo nos deixou aqui, todas essas informações, e acima de tudo, Pai, na esperança da Tua vinda, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos resgatar e nos levar para os céus, onde viveremos com o Senhor eternamente, face a face. Pai, muito obrigado por essa viva esperança na qual nós vivemos. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz.